Fala pessoal, bom dia. Estamos aqui hoje, dia 10 de dezembro de 2024, 8h58 da manhã. Hoje vou estar aqui fazendo um vídeo para você sobre investimento em consórcio. Olha só, qual que é a ideia hoje, o racional? Existem muitas pessoas que eu, inclusive, faço em termos de investimento na venda da carta do consórcio, tá? O consórcio hoje ele existe também não só para fazer o seu produto base, né? Que é o quê? Aquisição de terrenos, imóveis, veículos ou mesmo o pagamento de prestação de serviços, né? Hoje existe essas três linhas de produtos no consórcio principal e dentre essas três linhas existem várias ramificações no consórcio. E uma delas, justamente na parte de imóvel, tá? Nas cartas de imóvel, é que são oferecidas as alternativas de investimento no consórcio, né? Então a gente fala assim, poxa, é para aquisição também de bens, mas também você pode ganhar um dinheirinho com relação a isso. A estratégia de hoje que eu quero mostrar para vocês aqui é muito simples, tá? Mas o que eu queria deixar bem claro é o seguinte, você precisa ter um objetivo definido lá na frente, tá? Então assim, no transcorrer do consórcio podem ocorrer situações para você de fato pegar esse dinheiro em mãos, né? Porque as pessoas perguntam para mim, Uda, eu consigo fazer dinheiro no consórcio, pegar o dinheiro do crédito para mim? Em algumas situações você consegue, em outras você não pode fazer, tá? Dentro do consórcio de imóveis é aquele que mais abre possibilidades para você adquirir a carta de crédito e converter isso em dinheiro. E uma das formas mais simples é essa daqui, tá? Que inclusive serve para as pessoas que estão com os nomes negativados, que não conseguem fazer a liberação do crédito do consórcio, porque pensa bem, se a pessoa ela é contemplada, né, ela vai passar por um rol de quesitos ali de provas para que esse crédito seja liberado para ela. Mas se a pessoa for negativada, provavelmente ela não vai conseguir fazer a liberação do crédito por conta da política de crédito da operadora. Mas dentro dessa modalidade ela consegue. Por quê? Porque ela vai fazer a venda dessa carta. Ela não vai adquirir esse crédito total para ela. Ela vai vender essa carta de crédito para ficar com o dinheiro em mãos. Então essa estratégia é uma estratégia genérica que eu uso para todo mundo. Eu uso inclusive, tá? Qual que é o exemplo que eu uso muito, que eu gosto muito? Poxa, eu tenho uma filhinha de 4 anos, daqui 18 anos ela vai fazer uma faculdade, vai ter despesas aí pessoais, de escolas, etc. E, sinceramente, eu quero juntar esse dinheiro ao longo do tempo. Ah, Udo, mas você não pode juntar isso numa poupança, num CDB, numa caixinha? Cara, eu posso fazer isso também. E eu e minha esposa faz isso. Mas essa é uma outra forma também de eu conseguir especular com o mercado, olha só, e fazer uma poupança forçada. Porque pensa bem, a questão do consórcio, eu não tenho liquidez, você não concorda? Se eu deposito todo mês aquele boleto, eu não vou ter liquidez para me levantar esse dinheiro, mas lá na frente eu vou ter. Então o meu objetivo definido, e é isso que eu quero deixar bem claro para você, é o que? Tem um objetivo definido lá na frente. Ou seja, qual que é o meu objetivo do UDO? Poxa, o objetivo do UDO é pagar despesas provenientes da minha filha. O seu objetivo, eu quero fazer uma construção da minha casa, eu quero quitar um financiamento ou simplesmente eu quero juntar esse dinheiro, tá? Então, simples assim. Eu vou abrir a planilha aqui para vocês, porque existem outras duas situações, quer ver? Eu já vou até abrir a planilha aqui. Essa planilha aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. A gente tem o cockpit dela aqui, né? Que eu vou mostrar aqui as opções. Aqui a gente está fazendo uma carta de 100 mil reais como exemplo, tá? E aqui a gente tem duas situações que você pode fazer vendas dessa carta contemplada, tá? Mediante o parceiro, que a gente fala, né? Que é dentro da própria administradora. Existem os parceiros que fazem a comercialização dessa carta, essa venda dessa carta contemplada para você, ok? Mas não obstante, lembre-se, a carta de crédito do consórcio é sua, ela é um bem seu, tá? É um direito seu. Então você também pode vender para o cliente, ou aqui você pode entender essa palavra cliente para terceiros, né? Tipo, o Udo pode vender essa carta para você. Eu não preciso vender para minha administradora, entende? Depende dessas situações, né? Lógico, quando eu vou vender para um terceiro, eu tenho que ter um mercado específico para isso, eu tenho que conhecer pessoas que usam esse crédito para esse determinado fim, tá? Então você pode, a única intenção que eu estou falando aqui do cliente é que você pode vender essa carta para um terceiro também, você não precisa ficar preso na administradora, tá?
Qual que é o racional aqui? Olha só, quando a gente fala de parceiro, né, dentro das administradoras, a gente fala aí de um lucro, né, sobre a carta de crédito de 20 a 35%, tá? Eu estou usando nesse exemplo aqui, nessa planilha para você, um exemplo de 25% de lucro sobre a carta de crédito. Ó, sobre a carta de crédito, ok? Falando bem pertinho no microfone. Então, olha aqui essa coluna aqui, 100 mil reais, né, uma carta de crédito, sempre vai ser sobre esse valor que eu vou apurar o lucro pelo parceiro, tá? Pelo parceiro. Então aqui, ó, vamos pensar aqui 25%, 25 mil reais aqui nesse primeiro ano. Lembre-se, todo ano essa carta de crédito vai sendo corrigida. Eu estou usando aqui um INCC de 5%. Então, no segundo ano, essa carta já vai valendo 105 mil. Na outra, 110.250. Lembre-se aqui, juros capitalizados. E é sobre esse valor ao longo do tempo, eu estou passando aqui para vocês, ó, que vão ser calculados o quê? O lucro da carta, tá? 25% nesse exemplo aqui, tá bom? Eu vou abrir aqui a coluna parceiros, ó. Eu vou diminuir aqui. O pessoal do Instagram que está assistindo esse vídeo também está colocado lá no meu canal do YouTube. O link está na descrição da minha bio aqui. Então já vou aproveitar aqui para vocês, tá? Quem ainda não curtiu o canal e quem ainda não está me seguindo, só ativar o sininho, colocar o coraçãozinho, que já vai agradecer, já vou agradecer muito aqui para fomentar os próximos vídeos aqui do canal, tá bom? Olha só, deixa eu voltar aqui em cima. Só para a gente abrir o parceiro aqui que já está aberto, só para você entender o racional. 100 mil reais no primeiro mês. Porque lembra, eu vejo muito isso na internet, né? Poxa, será que eu consigo ter algum tipo de lucro acima do normal, acima de uma renda variável, por exemplo, no consórcio? Você consegue sim. E aqui existe duas modalidades ainda, né? Você pode ser efetivamente sorteado, cara, e as pessoas falam assim, pô, mas eu tenho que ter sorte. Cara, você tem que ter sorte, porque sorteio é a possibilidade que você tem mais de ganhar dinheiro, é a maior possibilidade que tem de você ganhar dinheiro, no máximo, vamos dizer assim, só que você tem que ser sortudo. E, cara, sortudo aqui, na verdade, eu penso de duas formas. O consultor financeiro seu vai ter que escolher uma cota boa para você, tá? Quando você fecha aí, geralmente, consórcios com bancos ou mesmo pelo próprio celular, né, que está tão fácil hoje, você não vai escolher um número de cota. Você não tem o histórico daquela administradora para ver, olha assim, poxa, esse número é o que mais está saindo, né? Então, o papel nosso como consultor financeiro é oferecer para você um número que mais está sendo sorteado ao longo do tempo dentro daquele grupo com os grupos da mesma característica, entende? Isso faz muita diferença. Por quê? Porque pensa bem, mesmo que se você não for sorteado, você também pode ser contemplado pelo lance fixo. E se você é a primeira vez que está vindo aqui no canal, o que é o lance fixo? É o famoso lance embutido, que a gente também consegue lucro aqui nessa operação, tá? Então assim, poxa, não deu certo no sorteio, mas a gente também tem possibilidade no lance fixo, entende? Por quê? Porque o lance fixo já é por aproximação, você não precisa acertar na cabeça, sabe? No número, na pedra que a gente costuma falar, né? Então no lance fixo a gente consegue também ter esse tipo de contemplação. Lógico, pensa bem, se eu estou deduzindo um pouquinho do seu crédito para mim calcular esse lucro, o seu lucro também na ponta final vai ser menor, tá? Mas ainda assim você consegue ter lucros bem interessantes na modalidade do fixo, tá? Aconteceu comigo, eu fiz uma carta de crédito exatamente nessa situação que eu estou mostrando para vocês aqui e eu fui contemplado no 15º mês pelo lance fixo e eu vou mostrar aqui para vocês o quanto que eu embolsei de dinheiro. E aí o que eu fiz com esse dinheiro? Eu fiz uma nova carta de crédito, agora eu fiz uma carta de 140 mil, porque eu estou usando o rendimento que eu coloquei ali para girar, para fazer dinheiro com dinheiro e complementar o valor que eu estou pagando, que eu estava pagando na verdade aqui dessa carta de crédito. Outro detalhe importante dessa estratégia aqui para você. O mais legal nisso tudo é você contratar uma parcela reduzida. Não tem sentido você fazer, por exemplo, essa estratégia em específico, tá, pessoal? Isso daqui eu estou falando em específico. Com parcelas cheias, 100%. Por quê? Porque quanto menor o investimento que você for fazer ao longo do tempo, maior vai ser o seu lucro, tá? E maior também vai ser o tempo que você pode ser beneficiado por essa estratégia. Aí você já está pensando, né? Poxa, vai chegar um momento que o valor que eu estou investindo não vai compensar mais para o parceiro.
Exatamente, não vai compensar mais. Ele não vai comprar mais a sua carta. E aí talvez você consiga vender essa carta para um cliente, para um terceiro. Lembra a segunda opção que eu coloquei ali? Você pode fazer isso sim. Mas além disso tudo, você tem que ter em mente o quê? Aquilo que eu falei no começo do vídeo. Objetivo principal definido. O máximo que pode acontecer é o quê? Você receber todo esse dinheiro com o capital corrigido lá na frente sem nenhum problema, tá? E aqui também existe um adendo aqui especial. Por quê? Porque eu vou fazer um vídeo específico sobre seguro prestamista no consórcio, tá? Que o seguro ele serve para proteger o seu capital e isso é muito interessante caso você também queira fazer o pagamento do seguro prestamista nessa estratégia ou mesmo nem nessa estratégia, tá? Se você tem um consórcio, o seguro prestamista é muito legal. Eu tenho certeza que você não conhece a totalidade desse produto também dentro do consórcio, tá? Então olha só, primeiro mês eu paguei uma parcelinha de R$337, uma parcela reduzida numa carta de R$100 mil, 25% de 100 mil vai dar R$25 mil. Cara, eu tenho um lucro de R$24 mil, cara, dá 7.000% aqui, olha só. Quem que vai conseguir isso no primeiro mês? Cara, mas a gente está falando de sorte, tá? Aqui. Agora, se a gente trabalhar com lance fixo, olha só, eu vou estar descontando dessa carta aqui 25%, tá? 24.840. Não está batendo 25 mil aqui, pessoal, porque a gente calcula 25% sobre a parcela do lance, tá? Isso é um outro cálculo que eu posso mostrar para vocês. Mas qual que é o crédito líquido que eu tenho aqui? 100 mil menos 24 mil, 75 mil reais. Sobre esses 75 mil reais é que o parceiro vai calcular o lucro, que vai ser de 18 mil, tá? E olha só que legal, vou deixar aqui, ó. Você vai ter um lucro de 18 mil na mão, 5.000% no primeiro mês no lance fixo. Cara, é muita coisa, né? Então, olha só, para as pessoas aqui que têm consórcio já de imóvel, isso é uma possibilidade real em todo o sorteio que ela participa, tá? Por quê? Porque se a pessoa não for sorteada no primeiro mês, automaticamente nós, consultores, o que vamos fazer? Nós vamos ofertar o lance fixo para essas pessoas. Elas querendo ou não, eu oferto. Cara, o que pode acontecer? Ela não querer. Ela fala assim, poxa, eu não quero, não é interessante para mim, tá bom, eu passo para o segundo, para o terceiro interessado. A gente tem 3 chamadas dentro do mês, então se eu vejo que aquela cota, e esse é o meu papel de consultor, está próximo ao primeiro prêmio, poxa, eu já oferto o lance para aquele cliente meu, porque se torna interessante ou ele vender a carta, se ele quiser fazer um dinheirinho, ou então ele usar o crédito no lance fixo aqui já deduzido, tá? Olha só, gente, o que aconteceu comigo aqui, 15º mês, né? Deixa eu colocar aqui, ó, 15º, só para vocês verem aqui essa situação que está aqui na linha, tá? No 15º mês, a minha carta já foi corrigida, ela já foi para 105 mil reais, tá? Se eu fosse sorteado, eu teria uma possibilidade de receber aqui 25%, 26.250, eu teria um lucro de 21 mil reais, que daria 412% na operação total ou 27,5% ao mês. Cara, nenhuma aplicação financeira dá isso, tá? Só que aconteceu comigo aqui, ó, no lance fixo, tá? O que aconteceu? Eu tive um crédito líquido de 78, eu embolsei 19 mil reais total, tá? E aí o que aconteceu aqui? Eu tive um lucro de 19%, tá? Aqui tá a Demicon, pessoal, porque é a administradora que eu trabalho, mas na verdade são os parceiros dentro da Demicon, não é venda Demicon, tá? Não existe venda pela Demicon. Se o consultor financeiro seu da Demicon falar que a Demicon que está comprando a carta tá errado, existem as parcerias dentro da Demicon que fazem a compra e a venda das cartas, tá? São parceiros, não é a Demicon, tá bom? Eu deixo a Demicon aqui por conta da administradora que eu trabalho, ok? Então essa é a ideia. O que eu fiz aqui? Eu coloquei 19 mil reais na mão, eu fiz uma nova carta de crédito e coloquei isso no bolso. E esse rendimento dos 19 mil já está gerando nova renda para ajudar a pagar essa parcela maior do consórcio que eu estou fazendo, tá bom? Isso é muito legal. E lógico que eu escolhi uma cota boa para mim, eu não vou escolher um número ruim para mim, tá? Olha só que legal. Lembra quando eu falei para vocês aqui... Deixa eu mudar isso daqui, gente, porque senão, ó, venda parceiros, tá? Senão vai gerar confusão aí pessoal, tá bom? Olha só, lembra que eu falei para vocês que vai existir um break-even aí e vamos ver se eu tento ser o mais breve possível, já estava chegando em 15 minutos. Aqui, ó, nessa coluninha no sorteio, ela vai começar a ficar verde, olha só, e daqui a pouco vai ficar vermelha. Por quê? Porque pensa bem, poxa, o valor que o parceiro da minha administradora vai me pagar não vai ser mais atraente. Eu já investi aqui, ó, depois de 7 anos, 35 mil reais nessa carta.
tá? Só que o parceiro também vai me pagar 35,177, eu já não vou ter lucro mais. Então aqui é a minha linha de corte, tá? Geralmente eu falo para os clientes, até quando que essa estratégia vai dar certo? Olha, até o 7º ano, 6 anos e meio, dependendo da variação do INCC. Porque a variação do INCC junto com a correção, junto com o percentual que a parceria vai te oferecer nessa venda, é que vai balizar esse período total, ok? INCC ao longo do período e percentual de pagamento. Esses são os dois fatores que vão balizar o período total que essa estratégia pode funcionar na parceria, tá bom? Guarda isso na sua cabeça, tá? E no lance fixo? Pô, no lance fixo isso vai acontecer antes ainda, né? Por quê? Porque eu estou descontando o crédito. Olha a linha de corte aqui no lance fixo, ó, 5 anos, tá? 5 anos com INCC de 5% e lucro de 25% da carta, tá? Essa é a estimativa que eu passo para os meus clientes. Estimativa, tá bom? Lembra? E eu vou repetir. INCC que vai influenciar e o percentual do lucro que a administradora, que o parceiro da administradora vai oferecer para você. Tá joia? Então essa é a estratégia que eu queria mostrar para vocês. Agora pensa bem. Tirando o parceiro aqui, a gente pode ter também a opção dessa venda da carta pelo cliente, né? O cliente ele pode vender essa carta também. E cara, quais são as balizas que eu, Udo, tomo como cliente, tá? Eu falo assim, poxa, eu só vou vender para um terceiro interessado, presta atenção nisso aqui. Deixa eu voltar aqui na tela cheia aqui para você pensar que eu estou olhando a planilha aqui. Eu só vou vender, por exemplo, para o João, se eu tivesse colocado todo esse investimento mensal que eu estou fazendo no meu consórcio, aquela parcela reduzida, se eu tivesse aplicando também, por exemplo, numa renda fixa, vamos dizer assim, que me gerasse 2% ao mês. Tá? A gente sabe aí que uma renda fixa ela vai gerar aí em torno de 0,85%, 1% ao mês, dependendo do seu grau de seu perfil de investidor, né? Se você for mais conservador, mais agressivo, moderado, enfim. Mas vamos supor aqui, cara, 2% ao mês já é um baita rendimento, né? Então essa é a primeira baliza que eu quero colocar aqui. Olha, eu só quero vender essa carta se eu, Udo, se esse valor que esse cara vai me pagar, né, na verdade, fosse me oferecer todo esse capital que eu investi aplicando a 2% ao mês. Bacana? Na outra ponta, no cara que está comprando, para ele, o que seria interessante? Primeiro, a entrada, certo? Entrada. E aí a gente pensa assim, poxa, entrada, cara, entrada aí de uma carta contemplada, existem cartas aí de 35%, de 40%, de 45% e até de 50% do valor. O que isso significa? Poxa, se você quiser comprar uma carta, por exemplo, contemplada de 100 mil reais, você vai ter que dar de entrada para esse cara aí em torno de 40%, 50%, em 40 mil, 50 mil reais. Simples assim, tá? Essa é a segunda baliza, tá? Que eu tenho aqui colocado aqui para vocês na planilha também. E a terceira baliza para o cara que está comprando isso é o custo, cara. Porque não adianta nada. A entrada tá legal para esse cara, mas o custo financeiro disso tá alto, entende? Então não faz sentido para ele, né? Fala assim, poxa, Udo, você está me oferecendo uma carta. Eu achei que essa entrada tá legal. Eu achei que o saldo dessas prestações que eu estou assumindo tá legal também. Mas, cara, mesmo assim o custo não tá legal. O custo tá muito alto. Então esse cara não vai comprar essa carta de você, tá? Deixa eu voltar aqui na tela só para mostrar o que é esse racional daqui na cota do cliente. Olha só. E aqui eu também faço aqui, ó, por exemplo, ó, um desejo, né? O que é esse valor futuro desejado? É aquilo que eu efetivamente eu quero receber. Eu, Udo, tenho a carta e eu estou vendendo, tá? Então essa daqui é a famosa entrada, né? Essa daqui é a entrada. E dentro dessa entrada, dessa coluninha aqui, eu já tenho aqui no sorteio, por exemplo, o percentual que eu estava falando para você que pode ser oferecido para esse cara também. Olha só as análises que eu faço quando eu ofereço esse produto para o cliente. Eu duvido que alguém faça uma análise tão aprofundada assim, porque geralmente o consultor financeiro ele vai parar aqui no parceiro. Ele não vai te falar da parte do cliente também. Porque na parte do cliente você pode embolsar um pouco mais da entrada, você não concorda? E é isso que se torna interessante, você pode fazer isso também, né? Olha só que legal, quando a gente fala aqui até numa entrada aqui de 49% a 2%, ó, essa carta em sorteio até o 6º ano vai funcionar, tá? Até o 6º ano.
Eu posso mudar aqui no cockpit, né? O cockpit meu, eu falo assim, poxa, eu não quero 1%, eu quero 1,5%. Cara, se eu coloco 1,5%, ó, olha como é que ainda abraça muito mais essa possibilidade. Até 49%, eu vou colocar ó, até 45% de entrada, já sobe aqui para 6 anos e quase 7 anos, ó, quase 7 anos. Se eu considerar 40, 50%, 7 anos já, então sobe um pouquinho mais, entendeu? Se eu diminuir a rentabilidade, eu aumento mais o prazo dessa estratégia, tá? Mas eu tenho que olhar o quê? A entrada. A primeira coisa que eu tenho que olhar é a entrada, senão esse cara não vai comprar essa carta minha. E a outra, na questão do sorteio, é o custo. Olha aqui o 7 tomador, eu calculo isso também. Eu não vi até hoje ninguém calculando o custo do tomador de uma venda de carta de crédito nessa estratégia. Eu não vi. Eu estou mostrando isso daqui, acho que de primeira mão para você, tá? Então, olha só, o custo financeiro para ele, numa entrada aqui de 49% até 44%, vai gerar em torno de uma média aqui ó, de 0,72% ao mês. Cara, é muito barato esse dinheiro para ele ainda. E lembra, eu estou calculando o custo aqui de forma simples, tá? Porque quando a gente trabalha no consórcio, a gente não trabalha com custo composto, porque consórcio não é financiamento. Consórcio, a gente divide essa taxa administrativa ao longo do tempo, e eu vou falar isso em todos os meus vídeos para que entre isso na sua cabeça. A taxa administrativa ela é diluída ao longo do tempo e essa taxa ela não é capitalizada. Ela nem pode, porque ela é uma despesa. Despesa a gente não capitaliza. Então eu tenho que calcular o custo do tomador de forma simples também, tá? 0,77% a 0,67% ao mês. Cara, é muito bom, né? E olha só o valor da entrada que você vai ter aqui, 69 mil. Cara, você vai estar ganhando 1,5%. É muito bom até o 7º ano, né? E se a gente trabalhar no fixo? Cara, trabalhar no fixo é lógico que vai ter aqui um prazo um pouquinho menor. 50%, ó, vou tratar essa linha aqui, vai ser o mesmo custo, tá? 0,75 a 0,68, vai dar uma média aqui de 0,72. O prazo aqui vai ser de 5 anos também, tá? Qual que é a diferença do cliente parceiro, pessoal? É o valor que você vai receber, tá? Ao passo que lá no parceiro, tá? Ele vai te pagar em torno de 25%, aqui no cliente você vai negociar essa entrada, né? Então você pode receber até 40%, 45%, né? Você vai embolsar isso aí. Agora, tem que tomar um certo tipo de cuidado. Por quê? Porque nessa estratégia você tem que, deixa eu voltar na câmera aqui, você tem que sempre ver a questão do custo que esse cara está tomando dinheiro para você ser justo, né? Você tem que ser justo com o cara a hora que você vai vender essa carta. Você vai falar assim, poxa, eu estou te oferecendo uma carta, olha o custo que está dando aqui, né? E tem que ser transparente essa transação, senão o cara não vai comprar essa carta de crédito de você. E a entrada, né? Então você tem que sempre calcular esses 3 fatores. Poxa, será que aquilo que eu estou cobrando desse cara é justo? Será que esse justo tem um custo legal? E será que dentro desses 2 fatores tem uma entrada legal para esse cliente? Aí eu acho que você fecha essa operação inteira. Então é isso, pessoal. Ó, já passamos aqui de 22 minutos do vídeo. Espero que você tenha gostado dessa estratégia. Vou mostrar outras ao longo do tempo. Essa daqui é a que eu gosto mais, é a mais simples. Você consegue alavancar o dinheiro de uma forma muito saudável, muito tranquila. A intenção aqui é você não usar o crédito em si, e sim pegar o dinheiro em mãos, né, e reinvestir. Se você for uma pessoa inteligente, com propósitos futuros, vamos dizer assim, esse dinheiro que você alavanca, você vai aplicando, vai fazendo esse dinheiro trabalhar para você e ao longo prazo isso se torna uma bola de neve muito, muito gostosa, tá? E super saudável, tá bom? Outro detalhinho aqui, olha só, para fechar esse vídeo aqui. Quando a gente fala em termos de imposto de renda, olha o que eu estou passando para vocês aqui, um adendo à parte, né? Imposto de renda. Imposto de renda pessoa física. Quando a gente olha aqui nessa questão do imposto de renda, até 35 mil reais aqui a gente está falando de isenção do imposto de renda, tá? Então, geralmente quando eu faço essa estratégia, eu faço cartas aqui pequenas. Para quê? Para não gerar lucro patrimonial para esse cliente, tá? Porque senão ele vai ter que pagar imposto aqui, tá? Isenção, imposto de renda. Só para a gente... Renda mensal. Quer ver? Deixa eu só ver aqui, ó. Sujeitas a operações não sujeitas ao imposto de renda sobre o ganho de capital. Aqui eu estou falando sobre ganho de capital, tá? É isso daqui que vale, ok? Olha só, a gente tem algumas regras aqui no ganho de capital. E aqui no ganho de capital, ó, no item 5, tá? Venda ou do bem ou direito ou conjunto de bens da mesma natureza em um mesmo mês, ó. 35 mil reais nos demais casos, tá?
Aqui, 20 mil reais, eu estava com os 20 mil reais nos casos de ações, tá? Swing trade, enfim, bolsa balcão, tá? Que é lá no mercado de ações, quando você vai negociar. Se você tem lucro nessas operações, é 20 mil. No caso aqui, ó, são 35 mil reais nos demais casos, tá? Então, olha só, até 35 mil, ó, o limite de 35 mil deve ser considerado em relação ao valor do bem ou do conjunto dos bens e direitos da mesma natureza, vendidos em um mesmo mês, certo? Então, por isso que eu faço cartas pequenas. Agora, tem que tomar um certo tipo de cuidado com isso também, tá? Porque se isso se tornar muito recorrente, a Receita ela vai pedir para você justificar isso, essas operações, tá? Porque essas operações a gente lança simplesmente lá em campos de isenção, né? Rendimentos isentos e não tributáveis. Ela vai cair lá nos rendimentos isentos, mas dentro aqui do ganho de capital. Então, olha só, tome um certo tipo de cuidado com relação a isso. O que é esse cuidado do que você está falando assim? Poxa, às vezes o cara vai fazer 100 cartas de crédito, sabe? Começar a fazer uma coisa bem mirabolante, assim, que não é o caso. Então eu gosto de fazer assim poucas cartas de crédito para começar a alavancar isso de uma forma saudável e também dentro desse limite mensal. Vende uma carta agora, depois espera um pouco, vende outra carta e assim você vai alavancando esse capital de forma saudável e sem gerar imposto de renda, tá? Aqui não gera imposto de renda dentro dessas cartas pequenininhas. Deixa eu voltar aqui para você, ó. Se a gente voltar aqui, ó, olha só, no cockpit, vamos supor que eu faço uma carta de 200 mil reais, tá? Ó, vou colocar 200 mil reais aqui. Ó, olha o que vai acontecer no parceiro. Ó, quanto que vai vir o lucro? 49 mil reais, tá vendo? Então aqui já vai incidir imposto, 15% sobre o lucro, cara. Então já vai corroer um pouco. Se eu fizer uma carta de 150 mil, ó, 36 mil também não dá, tá vendo? 120 mil, ó. 29 mil. É lógico que esse lucro, pessoal, ó, se eu coloco, por exemplo, uma carta de 200 mil, que eu estava falando para vocês, tá? 200 mil, ó, esse lucro ele vai sendo corroído ao longo do tempo, lógico. Então, se eu pensar aqui até 30 e... Deixa eu pensar aqui de novo, ó. Se é 35 mil reais, então se a gente pensar em 35 mil reais numa cartinha aqui de 200 mil, cara, esses 35 mil reais você vai conseguir aqui em torno já do segundo ano, já vai estar corroendo. Agora, se você for sorteado já no primeiro, puxa, você já vai receber uma bolada aqui de 50 mil reais, vai ter imposto para você pagar, tá? Então, nessa estratégia em termos de imposto de renda, eu acho que fica muito confortável fazer cartinhas aqui de 100 mil. Ah, Udo, quero investir 200, quero investir 300. Cara, faz 3 cartas de 100, até porque é bem melhor você fazer assim do que uma carta total. Por quê? Porque você dilui essa carta em termos de imposto e ao mesmo tempo você aumenta a sua chance. Você escolhe dezenas aqui, centenas da sua carta de crédito de formas diferentes, né? Então você vai aumentando essas chances aqui para você. É muito melhor, tá? Muito mais saudável isso, tá bom? Então é isso, pessoal. Venda de carta contemplada e investimento e alavancagem de dinheiro de forma simples e segura, bem tranquilo. Espero que tenha ajudado vocês. Não queria confundir a cabeça, mas sim esclarecer, tá? Eu acho isso muito pertinente e espero que tenha gostado dessas possibilidades maiores aí. Gostou disso? Passe para os seus amigos, para os seus familiares. Pode entrar em contato comigo aqui que eu explico os pormenores se você tiver dúvida, tá bom? E vai ser um prazerzaço atender você aqui, tá bom? Excelente dia, fica com Deus. Deus abençoe aí a sua jornada e tamo junto, tá joia? Fui!